Olá, EJA3, boa noite, tia Cris aqui novamente com vocês. Na segunda-feira eu tive um pequeno problema de conexão e nós não pudemos ter a nossa live de correção da nossa atividade integrada, a nossa vista de prova. E com isso eu também não consegui explicar a vocês a nossa atividade complementar, que é uma atividade para ajudar aqueles que não alcançaram a média e até mesmo aqueles que alcançaram a média, mas querem melhorar, querem fechar com chave de ouro, com CR lá em cima, ok? Então eu vou abrir aqui um texto que a gente vai comentar, eu vou colocar lá uma atividade pra gente, vai ter lá um arquivo Word com esse texto e com 3 questões que nós vamos falar aqui, tá? E o texto fala sobre a educação, fala que a educação conta, que a educação é importante, ele traz a contabilidade da educação, e são informações que vêm da Unesco, então são informações bem confiáveis. Então, o texto traz para a gente que a educação ajuda a acabar com a fome e com a pobreza. Por quê? Porque a educação, ela dá às pessoas conhecimento e habilidades que as pessoas precisam, que a gente precisa para ter uma vida melhor. Então, a educação aumenta a produtividade, a educação, ela abre portas para empregos melhores, para crédito, né? E o texto também traz para a gente que a pobreza é uma das principais razões pelas quais as crianças estão fora da escola. Além disso, alguns números interessantes, as 500 pessoas mais ricas do mundo têm uma renda combinada maior que os 416 milhões de pessoas mais pobres do mundo, ou seja, 500 pessoas mais ricas do mundo têm uma renda maior do que 416 milhões de pessoas pobres. E o que é renda combinada? É aquela renda que a gente compõe, o casal, os pais e os filhos, é uma união estável, é uma união homoafetiva, é aquela que a gente junta para comprar alguma coisa, para fazer aquele montante, né? E informar e poder alcançar aquele mínimo lá que às vezes as lojas pedem para a gente poder comprar, tá bom? Outro número interessante é que 2 bilhões e meio de pessoas vivem com menos de 2 dólares por dia. A gente às vezes fala, o dólar tá alto, mas imagina viver com 2 dólares por dia, bem pouquinho, né? E ele fala aqui pra gente que isso representa 40% da população mundial. É muita gente. 40% vive com menos de 2 dólares por dia. E isso é apenas 5% da renda. Alarmante, né? Outro número importante que ele traz é que menos de 1% do produto interno bruto, do PIB mundial, que representa 300 bilhões de dólares, tiraria 1 bilhão de pessoas da pobreza. Interessante investir nisso, né? E ele fala que esse valor representa 1,6% da renda dos 10 mais ricos do mundo. Dava para fazer, né? Além disso, o texto ainda fala para gente que cada ano adicional de escolaridade pode aumentar, pode não, aumenta. É uma afirmação, o crescimento médio anual do PIB em 0,37%. Então, por essas informações, com esses números, a gente vê que poderia estar melhor distribuído, né, pessoal? Pois é. Vamos abrir aqui o nosso texto, o nosso arquivo com as 3 questões que eu falei. Então, a primeira questão são 3 perguntas. Primeira pergunta, o que a educação dá às pessoas? Segunda pergunta,
Qual é uma das principais razões pelas quais as crianças estão fora da escola? Terceira pergunta: quantas pessoas no mundo vivem com menos de $2 por dia? Moleza. Segunda questão: é uma frase em que foram retiradas dois vocábulos, duas expressões. Então, tem duas lacunas nessa frase para a gente completar. Então, a gente vai olhar lá no texto, que a gente já sabe sobre o que o texto fala, a gente vai olhar essa frase, vai ver o que está faltando, vai buscar lá no texto e vai colocar aqui. E a terceira questão é uma questão de semântica, uma questão de significado. É um verbo e o verbo é boost. A gente vai lá no Google Tradutor ou a gente vai no Lingui, é um dicionário também online que eu gosto bastante, e a gente vai ver o que esse verbo significa. E a questão 3, ela tem duas alternativas, letra A e letra B, e a gente vai marcar o que significa o verbo boost, se é aumentar ou se é diminuir. Ok, pessoal? Bem tranquila essa atividade, né? Então, eu vou colocar um arquivo Word, um arquivo .doc, lá uma tarefa, uma atividade para a gente com esse material e com esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, tá bom? E data de entrega a gente bota para outra semana, ok? Segunda-feira a gente faz a nossa live de correção, a gente pode falar mais um pouquinho sobre esse texto, tirar algumas dúvidas que alguém possa ter, e a gente deixa a entrega para a semana seguinte, ok, pessoal? Dúvidas, me escrevam. Excelente final de semana e até segunda-feira.